Olá pessoal, muita luz a todos, muita paz, namastê. É com grande carinho que nós estamos aqui, iniciando mais esse bate-papo. Fiquem à vontade para fazer perguntas e já dizendo a vocês que é impossível responder as perguntas de todo mundo, tá? Nós temos uma equipe ali que fica selecionando as perguntas e passa para mim, né? Para que a gente possa, ao máximo, dar uma pincelada geral assim nos interesses das pessoas. É impossível atender todo mundo, vocês sabem disso, porque são centenas e às vezes até milhares de pessoas que acessam esse nosso bate-papo, ok? Então, vamos iniciar, né? Vamos lá. Primeira pergunta. Professor, por sermos uma pessoa de bem, honesta, humilde e sempre pregarmos o amor nessa vida, isso quer dizer que fomos assim em vidas passadas? Isso não garante, né? Não garante que você foi em vidas passadas. Porque é o seguinte, eu sempre falo uma coisa muito interessante para as pessoas. É muito fácil você ser um herói em tempo de paz. Eu quero ver você ser um herói em tempo de guerra. Sabe? Eu quero ver você ser pressionado, você ser execrado, expulso da sua casa, bombardeado, arrebentado, né? Para saber se você não ia revidar, se você não ia matar, se você não ia se vingar. Uma série de coisas, né, que o ser humano às vezes é colocado à prova e você tem às vezes que agir. E você tem que buscar a sua coragem para enfrentar certas situações difíceis. Então, às vezes as boas condições de vida que nós estamos vivenciando hoje nos favorece para que tenhamos, né, a condição de vivenciar essa vibração de amor, essa vibração de luz, né? Sermos uma boa pessoa, tá ok? Tá? Então, isso é importante, claro, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas, às vezes, isso não tem nada a ver com vidas passadas, né? Nós passamos pela roda de Sansara, né? Como diz os indianos, né? Hoje podemos ser rei, amanhã somos súditos, né? Somos oprimidos, somos opressores, dependendo de onde você está nessa roda e na sua experiência. Você pode, né, estar agindo das mais diversas maneiras possíveis, ok? Então, é mais ou menos por aí, tá? Professor, nós sabemos que acima do Comando Terra temos a Federação Galáctica. O que existe acima deles? Bom, é muito simples vocês entenderem. Se a gente pensar num diagrama de bloco hierárquico, né, que talvez fique mais fácil para a cabeça do ser humano entender, né? Então, você tem que entender que a nossa galáxia são praticamente quase 400 bilhões de estrelas. É algo de uma grandeza que vocês não imaginam, a nossa galáxia. Tá? Muito bem. Então nós teríamos uma hierarquia planetária, uma hierarquia solar, e depois nós teríamos que dividir essa galáxia, né, em milhões de partes, para que cada setor galáctico que compõe milhões de estrelas, você está entendendo? Possa ser um departamento ali, né? E por último, nós teríamos uma estrutura galáctica, vamos assim dizer, né? Então, o governo galáctico estaria deletando, dividindo toda a galáxia em setores, com muitas estrelas, muitos planetas nesses setores, e elas teriam ali, então, certos comandos, né? E depois, né, por último, a galáxia, o comando galáctico, só que a Federação Galáctica. Só que você tem que entender o seguinte, quantas galáxias tem no universo? Né? Você vai perceber que nós temos trilhões de galáxias no universo. Quantos comandos galácticos nós não vamos ter? E outra, existem galáxias, meu filho, que nós chamamos de P, M, G, GG e Mega G. Tem galáxias, a nossa é uma galáxia M, uma galáxia média em termos de população e tamanho. Né? A própria galáxia de Andrômeda, que é gêmea da nossa, ela tem o dobro de população estelar da nossa galáxia. Para vocês terem uma ideia. Outro aspecto que é importante, existem megas galáxias que têm cerca de 3 trilhões de sóis. Aí eu pergunto, quantas federações, quanta organização não tem que existir para organizar tudo isso no universo, né, conhecido? A nossa galáxia é apenas uma.
no meio de muitas e muitas, bilhões e bilhões de outras galáxias. Então, uma coisa muito sofisticada. Quando você pensar em Deus, pode ter certeza que Deus tinha mania de grandeza. Né? Onde eu estou, Ju? Vamos lá. Professor, como reagir diante do medo do karma? Né? Como aceitar o merecimento de coisas boas se sabemos que temos algo pesado para resgatar? Como livrar-se desta culpa? Bom, em primeiro lugar, nós temos dois tipos de karma. Nós temos karmas de vidas passadas que nós não sabemos, não entendemos, não lembramos. E isso vem de acordo com uma certa estrutura de nossa existência e tudo mais, aonde encarnamos, como encarnamos, se nós temos defeitos congênitos no corpo, se não temos, né? São coisas que trazemos de vidas passadas. O resto depende das suas escolhas aqui nesta vida. Se você faz uma péssima escolha em determinados momentos de sua jornada, e devido a essa péssima escolha você adquire karma, tá? Então é inevitável, tudo que você planta, você irá mais cedo ou mais tarde colher. Então se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você plantará coisas ruins. Se você já plantou coisas ruins, comece a plantar coisas boas. Tá? Não tem outra saída. Não existe aquele jeitinho brasileiro, né? Entendeu? Então, tudo que é feito tem que ser resgatado. Tá? Quais são os riscos de despertar a Kundalini? A técnica da respiração do dragão pode ser prejudicial ao sentido? Claro que não. Tá? O maior perigo da sua existência nesse planeta é você se tornar uma pessoa ignorante espiritualmente. Tá? Esse é o maior perigo. Então, tudo que você fizer para uma ascensão, para uma evolução, para uma transcendência, pode ter certeza que vai ser de grande valia para a sua existência. Tá? Não tenha medo de nada, não, que as pessoas falam. Tá? Se a maioria de nós estamos na primeira encarnação na Terra, por que estamos resgatando karmas pesados aqui? Como da Segunda Guerra, por exemplo. Muito bem. É a primeira encarnação aqui. Mas, quando você veio para a Terra de outros mundos, você trouxe sua ficha. Lá vem a sua capivara junto. A hora que você chega na Terra, aí a pergunta é, por que você saiu em determinado mundo lá, veio aqui para a Terra, sabendo que esse planeta ia ser uma desgraça? Pode ter certeza que coisa boa você também não era lá. Tá? Então, você vem resgatar o seu karma aqui. Tá? Você continua resgatando, porque se você traz a sua ficha, apresenta para o comando kármico, o comando kármico vê a tua ficha, e a partir daquela ficha ele vai preparar a sua encarnação nesse planeta. Certo? Em que país, em que condição, que situação, que localização, se você vai nascer pobre na favela, se você vai nascer numa família rica, ou num país de primeiro mundo, tudo isso tem a ver com a tua ficha. Tá? É óbvio que você traz karmas de outros mundos. Né? Se você não tivesse karma nenhum, você nem vinha para cá. Né? Professor, a nossa lua realmente é uma prisão astral para onde os espíritos rebeldes são enviados? Não necessariamente. Né? Pode deixar aqui. Nós temos várias áreas no planeta Terra que a gente chama de áreas umbralinas, onde grandes quantidades de espíritos, né, ainda na densidade, né, de certos atos, né, são levados e não precisa tirar fora do planeta e tal. A não ser que ele tenha uma estrutura muito densa e o próprio comando astral, as próprias leis do projeto já transmigra essas almas para outras orbes na galáxia. Mas não precisa ser necessariamente uma lua. Tá? Professor, o senhor acredita que as almas índigos vieram para quebrar padrões e as cristais trazer mais paz? Índigo, no geral, é mais questionador. Se não souber ter equilíbrio, pode criar mais problemas. O lance é o seguinte, essa história de almas índigos, cristais, diamantes, sabe? Os esotéricos fazem muita confusão em relação a isso. Ninguém sabe as suas origens estelares e seus padrões, né, avançados. Né? Uma vez uma pessoa chegou até mim, né,
trouxe uma criança, a criança era um espeta, corria, enchia o saco, todo mundo bagunçava, não tinha... Aí a mulher falou, ai, mas o meu filho é índio. Eu falei, seu filho não é índio, seu filho é chato. Seu filho é um pentelho. Ela ficou toda chateada comigo. Eu falei, pô, né? Toda mãe acha que seu filho é o must, né? Mas as pessoas, quando elas criam expectativas, né, numa criança, por exemplo, elas podem se frustrar, isso que eu estou dizendo para você. Às vezes, um determinado comportamento de criança, determina padrões, quando a pessoa cresce, ela vira comum como qualquer outra. Sabe? Mas é óbvio que no meio de nós, no meio de bilhões de almas chegando, né, de outros orbes, de outros lugares, vai chegar almas especiais que farão a diferença no planeta, farão a diferença em toda, né, a questão de ciência, questão de tecnologia, questão de abertura de consciência, de padrões mais novos. Isso sem dúvida vai ter no meio, né? Mas é difícil você identificar quem é a pessoa na fase de criança. Às vezes ela vai despertar lá em cima, lá na frente. Né? E quando criança, ela às vezes vai ser uma pessoa chata mesmo, enche o saco. Não se sabe, né? Tem que deixar as coisas rolarem, tá? Não adianta criar expectativa. Né? E depois lá na frente você se frustrar se essa criança, né, índigo vira um bandido, um traficante, vira não sei o que lá na frente. Né? Então temos que tomar cuidado. Se somos uma mônada com inúmeras personalidades vivendo simultaneamente, aqui e em outros planos, a encarnação é de cada uma das personalidades? Não, eu acho que aí tem uma confusão muito grande com essa história de mônadas, tá? Você está entendendo? O ser humano, nós humanos, nós não somos alma grupal da forma como vocês veem, como a gente vê certos padrões dos animais, dos insetos. É diferente. Nós temos uma alma bastante individualizada, né? E nós não conhecemos a nossa grupalidade, vamos assim dizer. Então nós passamos por muitas encarnações, muitas mesmo como indivíduos, né? Até podermos passar por um processo de ascensão. Neste processo de ascensão é que nós vamos ampliando a nossa conexão com mais outras consciências, e aí a gente vai entender a unidade de todas as coisas. Tá? É mais ou menos por aí. Mas o ser humano ele tem uma individualidade muito grande durante muito tempo na descida. A descida individualiza. Não é essa história não, de eu ter um monte de personalidade, cada um no... Não. Não é muito, assim não funciona, tá? Professor, o que o senhor tem a dizer sobre a construção de hoje? Bom, em primeiro lugar, né, nós temos que ter consciência de duas coisas. Uma coisa é o que a astrologia fala, e a outra coisa é o que a astronomia diz. Tá? Muito bem. No passado, não existia diferença entre um astrólogo e um astrônomo. Ok? Nas épocas mais antigas, como é que Galileu, esse pessoal todo ganhava dinheiro fazendo astrologia? Tá? Porque era a forma desses caras ganhar dinheiro na antiguidade, para os doutores, falando então da influência, das possibilidades, né? Vamos assim dizer, das profecias, dos astros e tudo mais. Muito bem. Então, era uma forma de ganhar vida. Só que como é que Galileu fazia? Como é que os antigos faziam astrologia? Eles não existia uma separação entre astronomia e astrologia, tá? Então, como que eu faço uma carta celeste para uma pessoa que nasceu hoje? Né? Então, o que ele fazia? Ele ia lá olhar as estrelas, tá entendendo? Onde está o planeta Marte? O planeta Marte está em cima de tal lugar, tal constelação. O planeta Vênus está aqui. O planeta Mercúrio está aqui. O Sol está em cima de qual constelação? Marcava. Ele fazia o mapa. Olhando o céu. Tá ok? Isso era o astrólogo antigo. Tá ok? Presta bem atenção. Então eles não erravam. Né? Eles faziam com a posição exata dos astros no céu. Né? Desde 150 anos antes de Cristo, que o primeiro, né, astrônomo da antiguidade criou essa questão
do ano zodiacal, ok? Então, há 150 anos antes de Cristo, quando o Sol entrasse no primeiro grau do signo de Áries, isso acontecia no dia 21 de março, tá? Seria o primeiro ano, né, zodiacal, certo? Primeiro ano astrológico, primeiro dia do ano. Esse é um calendário legal, porque marca um evento astronômico, tal, né, uma marcação que você faz na divisão da abóbora celeste em 360 graus. Teoricamente, né, o Sol ficando 30 dias ou em cada constelação, o que a gente sabe que não acontece assim, porque o Sol tem uma velocidade muito variada no céu. Ele não tem uma velocidade constante, porque a órbita do Sol é elíptica, só que os antigos não sabiam disso. Tá? Então, eles tinham que observar, porque às vezes o Sol atrasava 2 dias, não entrava em outra constelação, ficava 31, 32 dias numa constelação e não ia para outra, né? Então, qual que é a divisão exata do céu mesmo, onde você vai dividir? Bom, isso já dava problemas para quem era astrólogo antigo, tá? Porque você achar que tudo gira em torno da Terra é uma coisa, você achar que tudo gira em torno do Sol é outra coisa. Você também entender que as órbitas são elípticas é outra coisa, tá? Porque o trânsito dos planetas sobre as constelações vai ser extremamente variável. Não é uma coisa de certinho, de 30 dias está lá, não. E cada planeta tem um tempo na constelação devido à sua distância e ao seu período orbital ao redor do Sol. Tá? Muito bem. Como nós somos uma pista, vamos olhar de um ângulo diferente. Eu tenho o Sol aqui. Tá? Ok? Vamos pegar o planeta Terra aqui, ó, em órbita do Sol. Ok? Beleza? E nós temos, né? Vamos lá, esquece Marte, tá? Vamos lá diretamente para Júpiter, tá? O gigante Júpiter e o gigante Saturno, tá? Ok? Eles estão bem distantes uns dos outros. Mas, do modo de vista da Terra, quem está aqui na Terra olhando à noite, para cá, né? Esses planetas aqui, em determinados momentos, eles estão numa pista e todo mundo gira no mesmo sentido, tá? Vamos dizer que todo mundo vira para lá, ó, todo mundo anda no mesmo sentido. Não tem um planeta girando ao contrário, não. Tá? Não tem um maluco que vem no sentido contrário. Isso da formação do sistema solar lá atrás, todo o sistema entrou numa rotação. Tá? Muito bem, muito bom. Então, o que acontece? Como é uma pista de corrida aqui, de tempos em tempos vai acontecer um fenômeno para a gente, onde, né, tanto Saturno, você quer ver, ó, Saturno, quanto o planeta Júpiter, eles praticamente, eles se alinham para nós aqui com a Terra, né? Então eu olho, quando da Terra eu olho para cá, eles estão basicamente em cima, aí lá no fundo é o fundo estelar, aí tem uma constelação aqui, né? Que para nós é como eles estão em cima, tá ok? Então essa constelação, né, vamos marcar aqui, ela está aqui, ó, está tudo andando para lá, tá? Então aqui ele está entrando no signo de Capricórnio agora. Essa conjunção aconteceu na entrada de um quadrante no céu que está a constelação de Capricórnio, né? Ok? Depois, daqui 30 dias ele vai entrar em Aquário, né? Ou seja, não é 30 dias que ele vai entrar em Aquário, tá? Porque esses planetas são muito lentos. Essa conjunção está dando aqui em Capricórnio. Não é que vai daqui 30 dias vai estar lá, não, esses planetas eles andam devagar pra caramba. Aí a Terra, ela desanda, né, ela vai muito rápido para lá, as conjunções já desaparecem. Tá? Muito bem. Então, isso é a astronomia. Só que a astrologia, ela vai falar para você que essa conjunção está acontecendo em Aquário. Aí eu pergunto, poxa, os astrólogos não olham mais para o céu? Né? Entendeu? Então, eu fico pensando assim, mas aí os caras inventam, essa astrologia tropical, essa astrologia, a astrologia védica, ela usa essa posição exata dos céus, mas a astrologia tropical, não sei porquê. Meu, ninguém me convence. Antes de ser esotérico, eu sou um astrofísico, eu sou um astrônomo, né? Você está entendendo? Quem fez primeiro e produziu toda essa astrologia foram os caras lá atrás. Eles disseram que quando está em certas constelações, tá, o Sol está em certa posição,
É aí que se marca as coisas, os símbolos. É só corrigir. Por que não foi corrigido? Eu não entendo por que não foi corrigido. Tá? Eu não entendo quem inventou esse negócio de que não importa aonde o Sol esteja, certo? Eu vou inventar uma nova condição abstrata, totalmente abstrata, e vou dizer que está em aquário, mas não está em aquário. Eu não consigo entender. Eu já discuti isso em vários congressos de astrologia que eu fui convidado. Tal. Eu não entendo. E nunca ninguém me convenceu. Né? Aí o problema é seu. Então, o que significa essa conjunção? Essa conjunção são dois planetas gigantes, são dois planetas, né, que fornecem realmente uma força, né, linear, gravitacional, muito forte para a Terra. Ela pode causar até terremoto, tal. A gente não sabe. A influência gravitacional, ela é pequena, ela é mínima, certo? Mas a gente não sabe o que isso de mínima pode causar no núcleo da Terra, né? Essas coisas todas, tá? Causar no Sol, problema solar, tá? A gente não sabe. Né? Entendeu? Então, é tudo muito subjetivo. Tá? Só que isso aqui acontece de tempos em tempos. A Terra está andando, está dando uma volta, cada um ano a Terra dá uma volta, né? Júpiter dá uma volta a cada tantos anos, né? E uma hora vai acontecer de alinhar de novo. Tá? É só fazer o cálculo, ver de quanto em quanto tempo isso acontece. Tá? Essas conjunções. Vamos lá. Professor, queria saber como posso me transcender e voltar para dentro, mesmo com as coisas ao redor sendo agitada e negativo. O nosso é complicado mesmo tudo isso, né? Por isso que os monges faziam? Os monges largavam essa cidade, largavam tudo que estava aqui e ia para as montanhas, né? Ia lá para um eremitério, uma caverna, tranquilo, sentava lá e, ou seja, esquece o planeta, esquece o mundo, vamos voltar para dentro. Os monges criavam sociedades alternativas. O que é um mosteiro? O mosteiro é uma sociedade alternativa. O mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas eu estou aqui sentado, meditando, buscando minha jornada interna. É assim que os monges agiam. Mas nem sempre é tão simples assim, você está entendendo? Por exemplo, no mosteiro Shaolin, na China, teve uma época, em 1600 e pouco, né? Que ele foi totalmente invadido pelo exército Xing, né? Foi uma puta guerra, queimaram, destruíram todo o mosteiro. Aí os monges tinham que lutar para sobreviver, né? Mas não tem esse negócio de paz, né? Chega uma hora que a paz ela é abalada quando, né, a guerra bate na sua porta, né? Eu sei que é complicado. É o mundo que nós vivemos, é a experiência que nós vivemos. É quando vocês podem assistir, eu acho que vocês assistiram, né? O Marco Polo na Netflix, que é um seriado muito interessante sobre a invasão mongol, né, do Kublai Khan, que é o neto de Gengis Khan, em 1200 e alguma coisa, na China, a invasão do Império, né, Mongol na China. Aí você vai ver, né, a desgraça que era, né? Aí você vai ver a história de um monge mesmo taoísta que estava lá no mosteiro e os negros invadiram e começaram a destruir e matar todo mundo. Porque os mongóis tinham esse modelo, ele entrava e matava todo mundo, queria saber. Né? Então, o que você faz quando alguém vem, invade o seu mosteiro, invade sua serenidade, invade seu local de meditação, invade a sua paz? Como que você age? Né? Então, tem a história desse monge, né? O Sem Olhos, né? O famoso Sem Olhos, e vai ver como é que ele agia diante de toda uma perturbação, de uma guerra toda à sua volta, e ele tinha que ser o indivíduo que voltasse para dentro e viver em paz. Então, isso é complicado, não é uma coisa tão simples. Mas a gente tem que lutar para isso, né? A gente tem que encontrar a nossa paz lá dentro. O mundo está agitado, mas a paz está dentro de nós. Então é uma questão de você treinar, usar ferramentas como yoga, tai chi, meditação, uma série de ferramentas importantes para você conquistar esse equilíbrio, tá ok? É isso aí. Professor, nós realmente estamos entrando numa nova era hoje, com o advento da conjuntura? Claro que não. Claro que não. Os esotéricos inventam histórias que tiram não sei da onde, tá? Não sei, os espíritos não falam nada, mas tá tudo normal, tudo como Deus gosta, aquela coisa de sempre. Certo? Ninguém sabe medir, tecnicamente, quando que vai começar a era de aquário. Você está entendendo? Não tem o eixo de apontar, é tão é tão aleatório de trem no céu, cara. Vocês não têm noção em astronomia. Você ergue o eixo da Terra, onde vai bater isso aqui lá em cima, cara?
Né? Quem que marcou o início da primeira era? Quem que diz que, né, vão usar a processão de equinócio? Se for pela processão de equinócio, vai ser daqui uns 300 anos lá para frente só, que nós vamos apontar o eixo de precessão, vai apontar e começar a entrar na constelação de Aquário. Né? Então, esquece esse negócio de nova era, porque é hoje, porque é amanhã, porque é depois. Ninguém tem esse marco, nem astrofísico, nem astronomia, e nem tampouco esotérico. Tá? Muito esotérico fala essas histórias da boca para fora. Né? Não tem confirmação, não tem comprovação de nada. Né? Você está entendendo? Por isso que vocês nunca viram lá Laércio abrir a boca e falar essas coisas. Né? Eu nunca vou falar. Nós estamos próximos de uma transição planetária. Não tem nada de era. Sabe? É outra história isso aí. Professor, os extraterrestres estão contribuindo com a criação da vacina do coronavírus? Olha, no começo do ano, quando começou todo esse agito, quem assistiu às minhas lives, meus bate-papos, eu falei para vocês que esta era uma vacina não tão difícil de ser feita. Tá? E é óbvio que o plano espiritual influencia os cientistas, inspiram os cientistas para que fosse encontrado. Você vê, hoje não tem mais de 10 vacinas. E todas estão se mostrando promissoras. Todas estão com a característica de 90%, 95%, 80% de eficiência. Pô, é ótimo. Se você tivesse com 50% de eficiência, já estava pode ficar contente e feliz, cara. Você está entendendo? Porque se você consegue imunizar uma quantidade muito gente com 50% de probabilidade, a gente elimina a disseminação do vírus com esses 50%. Tá? É só fazer conta estatística que você vai aprender. Tá? Como é que funciona isso? Mas, claro que o plano espiritual sempre tem auxiliado, inspirando os cientistas, tá, a encontrar o caminho certo. Professor, eu gostaria de saber o que realmente acontece no Natal. Quais crenças sobre essa data são realmente reais e importantes para as pessoas? Veja bem, datas são coisas aleatórias. O importante, ninguém sabe quando Jesus nasceu. Tá? Ninguém sabe, foi ontem, amanhã. A igreja inventou, criou o dia 25. Tá? O que importa é que as pessoas foquem nessa questão interna. Jesus foi um grande avatar. Jesus trouxe mensagens maravilhosas para a humanidade, ensinamentos maravilhosos. Né? O que está no Evangelho são ensinamentos maravilhosos para uma jornada interior, para uma jornada espiritual. Né? Só que é aquela velha história. Né? O que está no Evangelho? O Evangelho falta, ou talvez foi tirado ao longo do tempo muita coisa. Sobre reencarnação, sobre o plano espiritual, sobre o diálogo com os espíritos, desenvolvimento da terceira visão, desenvolvimento da mediunidade. Né? Cadê? Então, nós temos ensinamentos maravilhosos de comportamento, ensinamentos maravilhosos de uma relação espiritual com o divino. Tá? Não tenha dúvida disso. Mas que nós temos que dar um upgrade nisso e ampliar muito esse horizonte, nós temos. Então, o dia de Natal é um dia da gente lembrar de um grande avatar e de um grande mestre que esteve conosco na humanidade. Tá? Isso há 2000 anos atrás. Nós temos que fazer mais coisas, dar mais passo 2000 anos depois. Nós temos que ir em frente. Nós temos que ascender. Não podemos ficar estagnados naquela história de 2000 anos atrás. Tá ok? Por isso a chegada dos extraterrestres, essa nova consciência, toda uma tecnologia mudando a nossa percepção de universo, mudando a nossa percepção do cosmos, né? Descobrindo já milhares de outros planetas orbitando outras estrelas. Logo nós vamos descobrir sinais de vida em esses planetas. Aí vai ser maravilhoso tudo isso. Vocês vão ver. Professor, se os governos têm ciência do astral, por que não contribuem para um mundo melhor? A pergunta é, quem disse para você que os governos têm consciência do astral? Tem absolutamente nada. Em todas as universidades e todos os sentidos, ninguém acredita em vida após a morte. Tá? Não tem isso daí. É só quem é religioso, esotérico, que acredita nessas coisas. Vi que os soldados estavam usando
usando projeção astral em guerra. Então, usando alguma paranormalidade. Mas sabe o que acontece? Eles não falam que isso é projeção astral. Eles falam que é uma capacidade mental de você ver a distância. Tá? Eles não falam em espírito, aí o espírito sai e vai lá. Não. Eles chamam isso, não de projeção astral. Eles botam o cara lá e eles fazem é como se a consciência se deslocasse e viajasse lá. Mas eles não chamam isso de espírito, o espírito saindo. A ciência trata como como projeção da consciência, projeção da mente. Mas não que isso existe depois da morte. A hora que o cérebro apaga, isso aí não existe mais nada. Se a gravidade da Terra atrai a Lua e vice-versa, por que elas estão se afastando uma da outra e não se aproximando? Ai, ai. Né? O que acontece é o seguinte, quando nós colocamos o laboratório espacial Skylab em órbita da Terra, tá? Então ele estava a uns 500 km de altura, uns 400 e pouco, e ele ficava girando em volta. Né? Chegou uma hora que ele começou a cair. Por quê? Porque, na verdade, essa força gravitacional, ela não é tão precisa e perfeita, ela é variável, ela tem oscilações. Tá? Porque... e essas oscilações fazem essa altura da órbita baixar. E chega uma hora ela começa a perder estabilidade, né? E começa a cair. Se você não tiver combustível para acionar o retrofoguete e levantar essa órbita, ela vai cair, como o Skylab caiu. E como muitos satélites caem. Né? Você está entendendo? A ISS que está lá, uma hora, se você não controlar ela, cai na Terra. Certo? Porque há instabilidade na órbita. Tem muita coisa que desestabiliza. A Lua, pelo fato dela estar muito distante e ela ter uma certa velocidade orbital, a tendência dela não é voltar, não é ser atraída pela Terra. Essa instabilidade faz com que ela comece a se afastar da Terra. Tá ok? Tá? Mas isso vai demorar milhões e milhões de anos para a gente ter um escape da Lua, né? E a Lua for realmente embora. Nesse dia, buscar a Lua de volta. Ela vai ter que dar um jeito, prestar reboque do ET e tal, vai hora de voltar, porque sem a Lua aqui, isso aqui vira uma desgraça. Tá? O planeta se desestabiliza todo. Né? Por isso que muitos cientistas acham que a Lua é um astro colocado artificialmente em órbita da Terra. Não que ela seja artificial, mas que ela foi trazida, colocada de alguma forma, em algum momento, para estabilizar a rotação da Terra. Professor, existem seres elementais num jardim cultivado? Existe. Tá? Porque os elementais são os espíritos dos elementos, né? Os espíritos da planta, certo? Os espíritos de um animal, de um pássaro, né? De um inseto, tudo tem vida, tudo tem espírito, tá ok? Então, quando você começa a cultivar, criar vida, criar um jardim, as almas dos devas estão ali, as almas dos elementais estão envolvidas nisso também, né? Não importa se seja artificial ou natural. Tá? Existem características comportamentais das pessoas que agora têm sua primeira encarnação na Terra? Não tem. Porque as pessoas, elas nascem, elas se envolvem desde criança, elas se envolvem demais com a vida, com a sociedade, com o mundo. Né? E aí o que acontece? Né? Elas ficam grudadas no celular e não largam nunca mais. Né? E aí o que acontece? Elas ficam escravas de tecnologia, elas não sabem voltar para dentro, não sabem viver internamente, não sabem olhar a natureza que está em volta. Parece que se você fizer um cálculo, quantas horas por dia você fica grudado nesse celular? Faz uma conta, vocês aí que estão me ouvindo. Né? Entendeu? Faz a conta aí, você vai ver quanto tempo você passou da sua vida grudado nesse trem aí, não viveu realmente o que está acontecendo aí fora, não viveu o real. Porque você está olhando uma coisa virtual, uma coisa tecnológica. Né? Então, não há características diferentes. Não, você não vai notar. Porque praticamente todas as almas que vêm para a Terra, para encarnar, elas têm características muito semelhantes. Embora venha de outros mundos distantes,
Mas quando se mistura, aqui todos nós entramos nas trevas, todos nós vivemos nas trevas. É claro que aqueles espíritos mais lúcidos, aqueles espíritos que têm um grau mais elevado, eles se viram melhor nessa condição. Eles não vão ficar pedindo dinheiro na rua, na esquina, eles têm outras maneiras inteligentes de fazer a coisa. Você está entendendo? Eles vão ter iniciativa. É igual, eu passo todo dia para ir para o Ashram, tem um sinaleiro que tem um carinha que vem vender aquelas balinhas que horrível, sabe aquelas balinhas horrível, que ninguém compra aquela merda lá, que é horrível. Eu cheguei para ele, escutei e falei, pô, todo dia você vem oferecer essa porcaria para mim aqui. Eu falei para ele, você tem que usar inteligência, cara. Ninguém compra essa porcaria. Agora faz o seguinte, vai lá, compra água, sabe? Compra água com gás, mete uma geladeirinha gelada, puta calor desgraçado, você vende milhares. Sabe, ninguém tem que dar esmola para você. Você fala assim, compra para me ajudar, tá? Por que compra para te ajudar? Vai fazer, é um negócio que tem que fazer. Mas o cara não tem iniciativa. Eu falei isso umas 2, 3 vezes para ele. Ele continua vendendo aquela balinha de merda. Agora, por que o cara não tem iniciativa para sair desse buraco? Por que ele não vai lá, né, arruma uma geladeirinha, bota gelo dentro, bota água, tal, compra um suquinho de laranja, tal, oferece para o cara água gelada, tal, o cara vai vender horrores, amanhã ele não está mais no sinaleiro, ele faz uma outra coisa. Então, isso é a diferença de alguém, de um espírito que não se conforma, de um espírito rebelde, que ele quer construir algo melhor e usa a sua inteligência para isso, do que aquele que fica todos os dias fazendo aquela mesma porcaria e não tem a mínima iniciativa de fazer uma mudança. Tá? E não adianta você ter um professor que dá um toque, o cara, não, então fica lá, né? Fica lá. Até quando? Só Deus sabe. Entendeu? Então é mais por aí. Aí você nota as diferenças dos espíritos. Eu sou um professor, por exemplo, né? Eu dava aula de matemática e física. Eu entrava numa classe com 50 alunos. Todo professor sabe, nessa turma de 40, 50, tem 5, ou às vezes um só, que é um puta de um aluno inteligente que mata todas as charadas. O resto demora para entender, demora para compreender. São as diferenças estruturais. Não é que sejam burros, não é isso. É que eles têm uma lentidão mental no aprendizado de certas coisas. Mas, no fundo, todo mundo aprende, se fizer o esforço, se estudar. O aluno que tem mais dificuldade, se ele estudar mais, ele aprende igual o outro que aprende mais rápido. Não tem nada de diferença nisso. Eu já fui professor de escolas de gênios. Sabe aqueles que vocês falam que o moleque está com 12 anos de idade já quer entrar na faculdade? Eu já dei aula para esses caras todos, né? Para todo esse tipo de gente. Eu sei como lidar com esse pessoal. Você bateu o pé aí? Hã? Agora melou o meio de campo. Foi nada. Ô Ju, é que daí o público não lê. O povo não escuta a pergunta. Né? Você bateu o pé, Ju? Eu vou ter que dar um jeito de arrumar isso aí. Fala a pergunta e eu respondo aqui. Fala em voz alta. Que a Ju escolheu. Né? Fala aí para mim. Como tá verde? Hã? Espera aí, deixa eu ir então. Só um minuto, pessoal. Só um minuto que teve um tilt aqui no sistema. Sai daí. Pronto, agora ele vai entrar para você. Se ele não entrar para mim, você fala as perguntas. Você tem que falar a pergunta que não entrou para mim. Eu não tenho tempo de ficar arrumando agora. Já está no fim, falta 20 minutos. Fala aí que eu respondo a pergunta. É que o nosso monitor aqui, que eu leio as perguntas, ele deu tilt. Ai, ai. A pergunta é, todos os extraterrestres passaram por mundos densos no passado para estar num nível de consciência onde estão? Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim, tá?
Então, o que é um espírito ascenso? O que são inteligências ascensas? Então, no passado, há milhões e milhões de anos atrás, e até bilhões de anos atrás, antes da Terra nascer, a galáxia já tinha 10 milhões de anos de idade, entendeu? Voltou aqui, Ju. Está voltando. Tá? Então, provavelmente, naquelas épocas antigas, muitas dessas pessoas que hoje estão no plano de coordenação da federação, eles estavam vivendo experiências em planos densos na galáxia, no universo. E depois desses bilhões de anos, né, eles retornaram ao plano superior, ao plano espiritual, e hoje coordenam a nossa descida, a nossa experiência planetária. Entendeu? Professor, qual a sua opinião a respeito das linhas de Nazca? Bom, nós temos duas questões fundamentais ali no Peru, na Bolívia, Pumapum. Aquilo, nós temos que entender que nós tivemos uma civilização muito avançada no passado, que é a civilização da Atlântida, certo? E depois nós tivemos a Era da Luz na Atlântida. Então nós temos vestígios desde guerras com armas nucleares sofisticadas, nós temos aquelas construções, por exemplo, Pumapunco, né? Que é uma coisa que ninguém tem daqueles blocos H, aquela tecnologia avançada. Era uma tecnologia Atlante, tá? Com tecnologias que a gente não imagina, com conhecimento de física, tal, que nós não temos hoje. Mas você associar diretamente isso, especificamente a ET, não é necessário isso. Porque os ETs não iam sair e vir construir coisa aqui na Terra, tá? Não tem sentido isso. Agora, a relação entre os Atlantes e extraterrestres na Era da Luz, aí sim, aí ela foi intensa. Então, nós recebemos tecnologia dos extraterrestres e nós usamos para conviver e viver na Era da Luz na Atlântida. É o que vai acontecer com a nossa civilização futura. Nós vamos entrar num determinado nível de consciência, né, e nós vamos interagir com os extraterrestres. E aí nós vamos poder ter alguma tecnologia transferida e nós vamos poder mudar esse mundo de uma maneira inimaginável. Tá? Professor, os espíritos encarnados em países da Europa seriam mais evoluídos? Por que os alemães são tão frios? Né? Agora apagou aqui, Jô. Então, o lance é o seguinte. É claro que, por exemplo, se nós pegarmos os judeus, o povo judeu, vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer só um questionamento simples. Quantos prêmios nobres têm os judeus? Você vai ver que 70% dos prêmios nobres até hoje são judeus. Sacou? Por que no Brasil, até hoje, ninguém tem prêmio Nobel? Você está entendendo? Não, eu não estou dizendo quem é melhor, quem é pior, Não é isso. Né? Não podemos fazer esse tipo de comparação, senão a gente vai ser racista. A gente já começa a ser racista, isso não é legal. Tá? Né? Nós temos que aprender a ter uma unidade. Mas a Alemanha, você tem muita facilidade. A Europa, você tem melhores escolas, melhores professores. Então, desde cedo, a criança já é muito bem estimulada, muito bem treinada. Pô, agora você pega um Brasil, uma puta ensina que é uma merda desgraçada. Sabe? Você pega aluno saindo do colegial, não sabe nem ler e escrever. Sabe? O problema, às vezes, não é o aluno. O problema é o jeito que ele vive, a sociedade que ele vive e o péssimo ensino que ele teve até agora. Você está entendendo? Né? Não tem laboratório, não tem instrumento, não tem nada. Sabe? Eu fui professor, eu sei. Eu entrava numa sala de aula, só tinha um X, cara. Eu tinha que dar aula com X. Eu não tinha tecnologia nenhuma, não tinha laboratório, não podia fazer nada. Não tinha um laboratório, não tinha uma coisa para fazer uma experiência para o aluno. Não tinha nada, eu tinha um X, pô. Entendeu? Então, esse é o problema sério de um país de terceiro mundo. Né? E por que você tem muito mais inteligência, muito mais engenheiro, muito mais cientista? Porque tudo às vezes é grana também. Não, espiritualmente não. Não tem, o europeu não é espiritualmente mais evoluído que nós, mas nem a pau. Lá eles são materialistas aos extremos. Você encontrar alguém falando como nós estamos falando na Europa, pelo amor de Deus. Aqui nós temos um centro espírita em cada esquina. Viu? Na Alemanha, para você falar em espiritismo, você vai preso. Professor, o médium será cobrado pela espiritualidade se ele não desenvolver, entrar para uma corrente mediúnica, um bando? Não. Você tem seu livre-arbítrio, cara. Você faz o que você quiser nesse mundo. Tá?
Ninguém vai cobrar nada de você. Ninguém pode cobrar nada de você. Ou você não pode ser cobrado. Você tem que fazer as coisas internas, de coração. Se alguém ficar cutucando você com inveja, aí você não é livre-arbítrio. Certo? Ninguém vai cobrar de você. Agora, as suas escolhas é que herdarão sua vida. Agora, lá na frente, você não vai reclamar. Ai, mas por que ele me ajuda? Porque, Deus, você fez suas escolhas. Você não vai reclamar lá na frente que não desenvolveu, que tem que encarnar de novo, sabe aquelas coisas? Não adianta reclamar. Professor, você acha que o futuro, no futuro das pessoas da Terra, sumiu de novo? Isso é maior. Sim. No futuro, na era da luz, nós não ingeriremos mais de forma nenhuma qualquer forma animal. Tá? Nós criaremos um ecossistema tão harmonizado que os animais poderão viver a sua existência e nós ajudaremos os animais, né, a viver em harmonia com a natureza e nós em harmonia com eles. Né? Não teremos indústria da proteína, sabe? Não há a mínima necessidade disso. Né? E outra, né, as pessoas estarão num nível espiritual tão elevado que jamais elas irão matar um animal ou comer, porque entenderão da vibração. Elas entenderão toda essa vibração esotérica que nós estamos discutindo aqui. Né? Como faço para saber se as coisas que ando sentindo, acontecendo, são coisas da minha cabeça ou é um despertar? Né? Olha, enquanto as coisas não forem concretas, é difícil a gente saber. Você tem que ter experiências concretas, experiências reais. Não apenas intuitivas, subjetivas, que você não consegue dar confirmação. Né? Tem que esperar até as experiências se tornarem mais concretas. E você poder confirmar que elas são reais, que elas estão acontecendo de forma real. Não apenas na sua cabeça, na sua mente. Tem como testar, tem como fazer altos testes, né, para ver como isso acontece. Bom, deixa eu fazer um intervalinho para fazer um convite para vocês. Né? Hoje à noite nós vamos iniciar um seminário com segunda, terça e quarta, com o título Jesus Zen. Vamos falar como Jesus pregava muito parecido com os mestres Zen do budismo, né? Da forma como ele dizia, como ele discutia suas mensagens, como isso era bastante Zen. Tá? Então nós vamos discutir bastante isso nessas 3 palestras sobre os ensinamentos de Jesus. Tá? Então, quem se interessar, venha compartilhar com a gente. É só inscrever em nosso canal, né? Espaço Caminho da Luz, laesfonseca.com.br. Você entra em nosso site e faz a sua inscrição e participa do nosso seminário de hoje à noite. Tá ok? E quem quiser também fazer doações para ajudar o nosso trabalho, né? Tem aí a forma de você fazer doação para a gente no sistema. Né? A gente ficaria feliz né, para continuar o nosso trabalho aqui, com todo carinho, com todos vocês. Ok? Então vamos lá. Professor, num sistema agroecológico, a premissa é cortar árvores para plantar outras espécies, tentando otimizar a produção de alimentos e nutrientes do solo. Em termos técnicos, isso é ruim? Não é ruim. Tá? Nós temos que criar uma forma harmônica de sobrevivermos e também deixar o sistema harmônico equilibrado. O que nós fazemos hoje que é uma desgraça. Você chega, pega um trator, destrói toda uma mata para plantar toneladas e toneladas de soja, certo? Milhares de alqueires de soja, né? Aí você estimula a produção de insetos, de pragas, e aí você vai ter que usar inseticidas cada vez mais poderosos, aí polui o solo, polui tudo. Não? Uma agricultura agroecológica é aquela agricultura sistêmica, onde você mistura uma forma variada de plantas, tá? Para que o sistema se torne autoimune ali. Tá? É muito legal essas ideias. Né? A gente tem que incentivar o consumo de agricultura orgânica. Tá? É muito importante. Eu, no meu Ashram, já passei por muito tempo. Né? Se você... Olha o teste. Nós pegamos... Né, plantamos umas árvores frutíferas
E começamos a colocar, comprava adubo químico e colocava. Cara, não ia de jeito nenhum aquela porcaria. Aí nós falamos, vamos fazer um sistema de compostagem, vamos colocar, né, vamos pegar todo o material orgânico que nós tivemos, vamos produzir, vamos jogar. Cara, a hora que a gente começou a fazer adubação orgânica, ecológica, as plantas vieram como uma maravilha, as frutas vieram de uma maneira que vocês não entendem, cara. A gente não precisa de adubo químico, tá? A gente não precisa dessas coisas. A gente só precisa usar de forma inteligente todo esse lixo orgânico que a gente reproduz na cidade. Se a gente separasse isso, colocasse em compostagem e mandasse para o campo, para as hortas, você não tem noção como a gente ia comer alimento de alta qualidade, sem precisar gastar essa puta grana com adubo químico e agrotóxico, tá? A criação dos espíritos por Deus é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? Essa é uma pergunta, né? É aquela pergunta extremamente sofisticada: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Ou seja, eu posso contar uma piada para vocês aqui, né, para responder essa pergunta para vocês, tá? Né? Então eu vou tentar responder contando uma piada. Uma vez estava uma puta discussão sobre questões religiosas, questões, né, Deus e tudo mais, tatati, patatá. Aí levantou um cidadão, né, no meio dessa discussão e falou assim: escuta aqui, tem uma dúvida. Qual que é a dúvida? Por que que a cabrita faz cocô em bolinhas? Tudo em bolinha. Todo mundo ficou lá, porra, o que tem a ver isso, né? Ninguém sabia a resposta. Aí esse cara levantou: olha, vocês não entendem de bosta, quem fica discutindo Deus, discutindo essas coisas da criação, nem de bosta vocês entendem. Ou seja, nós temos que ser humildes o suficiente, tá? Para não querer dar um passo maior que a perna. O nosso nível de compreensão das coisas, o nosso nível de compreensão do universo, ele tem uma certa extrapolação. Agora, saber o que lá na origem das coisas foi realizado há bilhões de anos atrás, é melhor eu nem responder para você, tá? Eu estaria sendo bastante ingênuo. Então, é melhor a gente nem tentar discutir essas coisas, sabe? Porque elas não levam a nada nesse momento da coisa, tá? Entendeu? Então, não se preocupa com isso, não. Isso não vai mudar a sua vida, não vai mudar a vida de ninguém, tá? Portanto, que você está aqui e nós temos que vivenciar para ascender. Professor, alguns médiuns dizem que podem ver espíritos e sentir energias apenas vendo um vídeo. Isso realmente é possível? E o contato com o perispírito? Olha, eu não sei se isso é possível de alguns médiuns. Médiuns variam de um para outro, tá? Médiuns variam de um para outro. Então, eu não vejo, porque essa câmera ela não detecta espírito, ela não consegue pegar, né? E a minha visão, ela está captando um padrão de energia que está aqui, que os vídeos estão emitindo. O filme não consegue captar isso. Se você filmar, passar por... A câmera não captou esse padrão de energia, ela não pode ter. O médium não pode olhar um vídeo, depois de um mês, tem um espírito ali do lado. Ele pode intuir que tem um espírito ali do lado, mas que ele está vendo, não. Né? Seria além da física da coisa. Sim. Professor, um animal clonado tem espírito? E se a clonagem, um ser humano, ele terá um espírito? Bom, a primeira coisa importante que vocês têm que entender é que o ser humano clona a roupa. Certo? Então, quem vai usar a roupa é outra história. Então, toda vez que você gerar, né, um corpo biológico, ele sobrevive porque o espírito entrou. Sem o espírito não tem vivência. Né? A natureza clona, ela faz clonagem. O que é gêmeos idênticos? Gêmeos idênticos são dois corpos clonados. A natureza clona aquilo ali. Né? Clona o gene e sai dois iguaizinhos. E tem dois espíritos ali, não tem um. Às vezes os gêmeos são idênticos espiritualmente, cara, são completamente diferentes um do outro. Né? Completamente diferentes um do outro. Bom, última pergunta, Ju. Professor, os espíritos que cuidam dos devas podem sentir quando uma pessoa quer ter contato com eles? Ou, como dizem,
Os animais sentem quando uma pessoa gosta deles. Seriam esses o que sabem? Bom, então, veja bem. Eu quero que vocês entendam que o reino dos devas não é seres humanos, almas humanas, espíritos humanos que ficam cuidando deles. Tá? A horda deva, você tem que pensar o seguinte, antes de ter nenhum ser humano aqui na Terra, isso foi há 40 mil anos atrás, tá? Não tem nenhuma alma humana. Quem cuidava de toda a fauna, a flora, os animais e tudo que existia. Na época dos dinossauros, quem cuidava? Entendeu? Vocês têm que entender que existe hordas evolutivas caminhando nessa direção. A horda humana é uma outra experiência na galáxia. Então existem muitos espíritos avançados da horda dévica que eles cuidam da experiência dévica nos mundos. Mas não somos nós espíritos humanos que vamos cuidar da horda dévica. E é óbvio, pela sua pergunta, quando você tem um amor por um animal, um amor pela planta, um amor pelos seres vivos, eles sentem isso, eles interagem com isso, eles devolvem esse amor para você. Pô, os meus cães que eu tenho no sítio, meus gatos que estão aqui ao lado, você não tem noção do amor que eles têm pela gente. Você dá um carinho, eles devolvem aquele carinho. Você dá amor para eles devolvem esse amor para vocês. Tá? É muito... Você quer ver? Olha quem está aqui. Eu vou pegar para vocês verem meu meninão aqui. O meu meninão grandão. Oh, meu filhão. Olha, 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 olha o papai. É? E ele estava deitadão. Oh. Né? Esse é o Shang. E é grandão. Vai lá. E tem a preta. Vem aqui, filha. A pretinha que vocês sempre estão aqui parecendo ela, né? Esses fazem parte dos 20 que eu tenho aqui, tá? Eu tenho 20 gatos aqui em casa. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Quero deixar muita luz, muito amor, muita paz a todos e que esse Natal seja interno. Vamos entender o Natal como um aniversariante. O aniversariante é Jesus, não é nós, não. Né? Você está entendendo? Então, o importante é passar um Natal voltado para o espírito, voltado para uma reflexão para o mundo, para o planeta. Né? Nós estamos num momento de mudança, de transição, mas nós precisamos mudar dentro. Vocês não podem esperar que o mundo mude lá fora para que você mude. A mudança externa no mundo, ela acontece quando a humanidade muda de dentro para fora. Então comece por você. Né? Faça você suas mudanças internas, mude seus paradigmas, mude sua forma de agir e de estar no mundo. E o que vai acontecer em volta de nós vamos refletir isso nas pessoas. E isso vai fazer uma bola de neve. Né? Isso vai rolando, rolando e crescendo, até que nós tenhamos tocado todo o planeta, toda a civilização, e nós estejamos em outro patamar. Tá ok? É isso. Muita luz a todos. Namastê. E até o próximo encontro aí, pessoal. Muita luz.